Cheira a café requentado 3 vezes na mesma caneca, a lençol que ninguém puxa do outro lado da cama, a pó acumulado nos retratos da parede. Cheira a casa grande demais para um homem só. Eu sei disso porque vivo nesse cheiro faz quase 2 anos. Meu nome é Rodrigo. Tenho 37 anos, uma fazenda de 200 alqueires, gado bom, pasto verde e uma casa de 9 cômodos onde só uso 3. O resto fica ali, quieto, esperando uma vida que não voltou. Maria morreu numa terça-feira de março. Febre que subiu rápido demais. Médico que chegou tarde demais. Deus que não ouviu quando eu implorei. Enterrei minha esposa debaixo do ipê roxo que ela mesma plantou quando viemos morar aqui, 10 anos atrás. Casamento arranjado pelas famílias, como era de costume. Ela tinha 17, eu 27. Nos tratávamos com respeito, mas nunca houve calor entre nós. Não daquele tipo que faz um homem sentir falta do outro quando sai de casa. Mas agora que ela não está, o vazio morde diferente. Acordo quando o galo canta, mas fico deitado olhando o teto até a luz rachar pelas frestas da janela. Antes, tinha motivo para levantar logo. Maria já estaria na cozinha, o fogão aceso, o cheiro de pão assando enchendo a casa. Agora levanto porque o corpo pede, não porque o coração quer. Tomo café sozinho, pão dormido com manteiga, silêncio tão pesado que ouço minha própria mastigação e me dá raiva. Depois vou para os pastos, verifico o gado, falo com os peões, finjo que tá tudo bem. Volto pro almoço. Esquento a panela de feijão que Sebastiana, a cozinheira que vem 2 vezes na semana, deixou pronta. Como olhando para a parede. Lavo a louça. Deito na rede da varanda. E fico ali, ouvindo o vento passar pelo capim, o mugido distante das vacas, o tic-tac do relógio da sala que nunca parou desde que meu pai morreu. À noite, a casa range. Cada tábua geme, cada porta suspira. Às vezes acordo achando que tem alguém andando pelos cômodos. Levanto, acendo o lampião, percorro a casa inteira. Nada, só eu e os fantasmas que carrego. Não são fantasmas de medo, são fantasmas de arrependimento. Devia ter conversado mais com Maria, devia ter perguntado do dia dela, dos sonhos que ela guardava, das coisas que a faziam sorrir. Mas a gente vivia como 2 estranhos educados, dividindo o mesmo teto. Ela cuidava da casa, eu cuidava da terra. À noite, cada um para o seu lado da cama, sem toque, sem palavra, sem nada. Agora que ela se foi, percebo que desperdicei 10 anos. E o pior, não tenho ninguém para contar isso. Não tenho filho, não tenho irmão próximo, só Augusto, que sempre me olhou com inveja mal disfarçada por eu ter herdado a fazenda. Meus pais morreram jovens. Os amigos sumiram quando o luto pesou demais. Sobrou só eu, a terra e esse silêncio que morde a alma. Era uma tarde de janeiro quando tudo mudou. Calor de rachar pedra. O tipo de calor que gruda na pele e faz o ar tremer na linha do horizonte. Eu tinha ido até a vila buscar uns mantimentos. Sal, querosene, fumo. Voltava devagar a cavalo, sem pressa, porque pressa para quê? Para chegar numa casa vazia? A estrada de terra serpenteava entre pastos secos e moitas de capim-sapé. O sol castigava forte e até o Canela, meu cavalo baio, caminhava com a cabeça baixa, cansado. Eu ajeitei o chapéu para proteger melhor o rosto e deixei o pensamento vagar. Foi quando vi. Sentada embaixo de um ipê roxo, bem na beira da estrada, uma mulher jovem. Pés descalços, sujos de poeira vermelha. Vestido simples, desbotado, rasgado na barra. Uma trouxa de pano ao lado. E nos braços, envolto num coeiro que já foi branco, um bebê pequeno. Puxei as rédeas. O Canela parou, bufando. A mulher não levantou a cabeça. Ficou ali, curvada, como se o peso do mundo tivesse desabado nos ombros dela. Desci do cavalo devagar. Amarrei ele num galho e me aproximei. Moça? Ela se encolheu. Não vou fazer mal, falei, tirando o chapéu. Só quero saber se a senhora está bem. Silêncio.
O bebê gemeu baixinho, um chorinho fraco de quem está com fome ou calor. Dei mais um passo. Posso ajudar? Foi quando ela levantou o rosto. Meu Deus! Olhos castanhos fundos, com aquele tipo de tristeza que não vem de um dia ruim. Vem de meses, talvez anos, carregando peso que ninguém deveria carregar sozinho. Rosto bonito, apesar da sujeira e do suor. Lábios rachados. Cabelo castanho preso num coque desmanchado. E nos olhos, algo que reconheci na hora. Desespero. Eu não tenho nada para roubar, senhor, disse ela, voz rouca, quase sumida. Por favor, não me machuque. Senti o peito apertar. Ninguém vai te machucar. Falei devagar, me agachando para ficar na altura dela. Tô vendo que a senhora precisa de ajuda. Faz tempo que tá andando? Ela hesitou. Olhou para o bebê, depois para mim. Uma lágrima escorreu pelo rosto sujo. 3 dias. 3 dias. A pé. Com um bebê de colo, no calor de janeiro, senti algo virar no estômago. Raiva de quem deixou ela nessa situação. Raiva do mundo. Raiva de mim mesmo por quase ter passado reto. Para onde a senhora está indo? Para a cidade grande. A voz dela tremia. Vou tentar trabalhar de costureira, sei costurar. Faço barra, remendo, faço vestido do zero. Só preciso de uma chance. Olhei para a trouxa, olhei para o bebê, olhei para ela e entendi tudo sem ela precisar falar. Não tinha marido, não tinha família, não tinha nada além daquele bebê e da roupa do corpo. Qual seu nome? Ela engoliu seco. Clara, Clara. Repeti, testando o nome. Bonito. Eu sou Rodrigo, tenho uma fazenda a 2 léguas daqui. Posso te dar água, comida, um lugar para descansar. E depois a gente vê o que fazer. Ela me olhou com desconfiança. E eu não julguei. Mulher sozinha na estrada não confia em homem que aparece do nada oferecendo ajuda. Aprendi isso observando Maria, que sempre foi cuidadosa com estranhos. Não quero nada em troca, completei, vendo a dúvida nos olhos dela. Só quero ajudar. Juro por Deus e pela alma da minha falecida esposa. Algo mudou no rosto de Clara. Talvez tenha sido a menção à esposa morta. Talvez tenha sido o tom da minha voz. Não sei, mas ela assentiu devagar. Obrigada, Sr. Rodrigo. Ajudei ela a levantar. O corpo tremia. As pernas mal seguravam. 3 dias sem comer direito, no sol, com o bebê no colo. Como ela ainda estava de pé, coloquei ela no cavalo, a trouxa na garupa, subi atrás segurando as rédeas. O bebê choramingou, mas logo se acalmou no balanço do Canela. E assim começamos o caminho para a fazenda. Clara não falou nada durante o trajeto. Eu também não. Mas alguma coisa no ar tinha mudado, como se o vento tivesse trazido uma resposta para uma pergunta que eu nem sabia que tinha feito. Quando a casa apareceu no fim da estrada, grande e branca sob o sol da tarde, senti algo estranho no peito. Esperança. Fazia 2 anos que não sentia isso. Continue. Capítulo 2. A proposta impossível. A casa ficou ainda maior quando Clara entrou nela. Ajudei ela a descer do cavalo com cuidado, segurando o bebê enquanto ela apoiava os pés descalços no chão. As pernas tremeram e ela precisou se segurar no meu braço para não cair. Senti os ossos finos através do vestido fino. Quanto tempo fazia que ela não comia de verdade? Vem, disse, indicando a varanda. Senta aqui na sombra, vou buscar água. Ela obedeceu sem questionar, sentando-se no banco de madeira que Maria costumava usar para descascar batatas. O bebê começou a chorar, um choro fraco, cansado. Clara abriu a blusa com movimentos mecânicos e colocou ele para mamar. Desviei o olhar por respeito e entrei na casa. A cozinha estava como eu tinha deixado de manhã. Caneca suja na pia. Resto de café frio na garrafa. Mosca pousada no açucareiro. Peguei a moringa de barro, enchi um copo grande com água fresca do filtro e voltei para a varanda. Clara bebeu como se não bebesse há dias. E provavelmente não bebia. A água escorreu pelo canto da boca, molhando o colo, mas ela não parou até esvaziar o copo inteiro. Mais? Ofereci.
Ela assentiu, ofegante. Busquei mais água. Depois busquei pão, queijo, goiabada, o que tinha. Coloquei tudo numa bandeja e trouxe para a varanda. Clara comeu devagar, mas com fome de quem pulou muitas refeições. O bebê tinha parado de chorar e agora dormia no peito dela, satisfeito. Sentei na cadeira de balanço e fiquei ali, quieto, só observando. O sol começava a descer, tingindo o céu de laranja e rosa. As cigarras cantavam alto. O vento trazia cheiro de capim seco e terra quente. Depois de um tempo, Clara limpou a boca com as costas da mão e me olhou. Obrigada, Sr. Rodrigo. O senhor salvou minha vida hoje. Não precisa agradecer. Preciso sim. A voz dela saiu firme, com dignidade que o vestido rasgado não conseguia esconder. Não encontrei ninguém nos 3 dias de caminhada que parasse para perguntar se eu estava bem. Alguns passaram de carroça e fingiram que não me viram. Outros olharam de um jeito que me fez andar mais rápido. Sentia a raiva subir de novo. Que tipo de gente passa reto por uma mulher com um bebê no colo pedindo ajuda? Bom, disse, tentando manter a voz calma. Aqui a senhora está segura. Pode descansar o quanto precisar. Tem um quarto de hóspedes lá dentro. A cama está limpa. Pode tomar banho, trocar de roupa se quiser. Tem umas coisas da... Engoli seco. Tenho roupas guardadas que podem servir. Clara olhou para casa, depois para mim. Os olhos encheram de lágrimas. Eu não sei como vou pagar isso tudo. Não precisa pagar nada. Mas preciso. Eu não sou... Ela respirou fundo, controlando as lágrimas. Eu não sou aproveitadora. Sei costurar, sei cozinhar, sei cuidar de casa. Posso trabalhar pelo teto e pela comida. Só até juntar dinheiro para seguir viagem. Fiquei olhando para ela, para o bebê dormindo tranquilo, para o vestido rasgado, para os pés machucados. E uma pergunta nasceu no peito, tão forte que quase me assustou. E se ela não precisasse seguir viagem? A ideia era absurda, louca, mas não saía da cabeça. Clara, comecei devagar. Posso te fazer uma pergunta? Ela assentiu, desconfiada. Por que você saiu de casa? Com o bebê, quero dizer. Alguém te expulsou? O rosto dela se fechou. Vi a dor cruzar aqueles olhos castanhos como nuvem de tempestade. Meu pai. A voz saiu baixa, cheia de mágoa. Quando descobriu que eu estava grávida, me chamou de perdida, de vergonha da família. Disse que eu tinha manchado o nome dele. Me deu 3 dias para sair. E o pai do bebê? Clara deu uma risada amarga que não tinha nada de engraçada. Sumiu. Prometeu casamento, jurou amor eterno, falou que a gente ia construir uma vida juntos. Mas quando contei da gravidez, ele disse que não podia casar, que a família dele não ia aceitar, que era melhor eu resolver o problema. Ela olhou para o filho dormindo. Eu não resolvi. Tive Lucas sozinha, com a ajuda de uma parteira que minha mãe pagou escondido. Depois que meu pai descobriu que eu não tinha tirado a criança, me expulsou de casa de verdade. Senti o peito apertar. Que tipo de pai faz isso com a própria filha? E sua mãe? Chorou. Clara limpou uma lágrima que teimava em cair, mas não teve coragem de me defender. Meu pai manda em tudo lá. O que ele diz é lei. Você tem mais alguém? Algum parente, amigo? Não. Depois que engravidei, as amigas sumiram. Ninguém quer ser vista com mulher caída. E família? Ela olhou para o horizonte, para os pastos que se estendiam até onde a vista alcançava. Família só serve quando você está dentro das regras deles. Ficamos em silêncio. O céu ficou mais escuro. A primeira estrela apareceu, tímida, no azul que virava roxo. E foi nesse silêncio que a ideia voltou, mais forte, mais clara. Clara, disse, me inclinando para frente na cadeira. Vou te fazer uma proposta e quero que você pense bem antes de responder. Ela me olhou, tensa.
Nug, que tipo de proposta? Respirei fundo. O coração batia rápido demais. Aquilo era loucura, mas era também a única coisa que fazia sentido em 2 anos. Casa comigo. O silêncio que caiu foi tão pesado que ouvi o Canela relinchar lá no estábulo. Clara ficou paralisada, olhos arregalados, boca entreaberta. O bebê se mexeu no sono, mas não acordou. "O quê?" sussurrou ela, como se não tivesse ouvido direito. "Casa comigo", repeti, mais firme agora. "Eu cuido de você e do Lucas. Te dou casa, comida, proteção, nome. Assumo ele como meu filho de verdade, com papel passado e tudo. Você não vai precisar se esconder, não vai precisar mentir, não vai precisar viver com medo de ser julgada." Mas por quê?" A voz dela tremia. "O senhor nem me conhece. Eu tenho um filho de outro homem. Sou uma mulher sem família, sem dote, sem nada para oferecer. Por que faria isso?" Olhei para a casa vazia atrás de mim, para os cômodos silenciosos, para o vazio que morava ali fazia 2 anos. Porque essa casa está morrendo de solidão", falei, e a sinceridade doeu na garganta. "Porque eu tô morrendo de solidão. Não quero mais acordar sozinho, comer sozinho, dormir sozinho nessa casa que é grande demais para um homem só. Não tô pedindo amor, Clara. Não tô pedindo nada que você não possa dar. Só tô pedindo companhia, presença, alguém para dividir o peso dessa vida." Clara me olhava como se eu fosse um louco, e talvez eu fosse. "E em troca", continuei, "você tem segurança. O Lucas cresce com nome, com teto, com comida na mesa. Você não precisa mais andar 3 dias debaixo de sol com medo de ser atacada ou morrer de fome. Não precisa mais se humilhar pedindo trabalho de porta em porta. Você tem uma casa, tem uma família." Mas o casamento, ela engoliu seco. "O senhor está falando sério?" "Mais sério do que qualquer coisa que já falei na vida. E se eu não souber ser esposa? Se eu não souber..." Ela olhou para o chão envergonhada. Se eu não souber te agradar?" Entendi o que ela estava perguntando de verdade. E me levantei, fui até o banco onde ela estava sentada e me agachei na frente dela. Olhei nos olhos dela, direto, sem medo. "Eu não quero que você me agrade, Clara. Quero que você viva, quero que você seja você mesma, quero que o Lucas cresça feliz e quero que essa casa volte a ter vida." Fiz uma pausa. Meu casamento com Maria foi arranjado. A gente se respeitava, mas não tinha amor. Aprendi que casamento sem amor de verdade é casa vazia com 2 pessoas dentro. Então não vou te cobrar nada que você não queira dar. Vamos viver como companheiros, como amigos que dividem o mesmo teto. Nada além disso, a não ser que você queira. As lágrimas caíram pelo rosto dela agora, grossas, quentes. O bebê se mexeu, sentindo a mãe tremer. "Por que tá fazendo isso?" perguntou a voz quebrada. "Por que tá sendo tão bom comigo?" "Porque alguém precisa." Limpei uma lágrima do rosto dela com o polegar, gesto que saiu sem pensar. "E porque talvez a gente consiga se salvar um ao outro." Clara fechou os olhos. Respirou fundo, apertando o filho contra o peito. Eu vi a luta acontecendo dentro dela. O medo de confiar, o medo de ser enganada de novo, o medo de acreditar que algo bom podia acontecer. Mas vi também o cansaço, a exaustão de 3 dias na estrada, a dor de não ter para onde voltar, a coragem de quem não tinha mais escolha. Quando abriu os olhos, eles estavam diferentes, decididos. "Tá bem", disse ela, a voz firme apesar das lágrimas. "Eu aceito, mas com uma condição." "Qual?" "Se algum dia o senhor se arrepender, se algum dia achar que fez uma escolha errada, me fala. Não me deixa ficar aqui sem saber. Promete?" Estendi a mão. "Prometo." Ela olhou para minha mão. Depois, devagar, apertou ela com a sua. A pele áspera de quem trabalhou muito. A pegada firme de quem não desiste fácil. E ali, naquele aperto de mão na varanda de uma casa vazia,
Sob um céu que escurecia e cigarras que cantavam alto, nasceu um acordo que ia mudar nossas vidas para sempre. Eu não sabia ainda, mas aquele tinha sido o dia mais importante da minha vida. O dia em que a solidão começou a perder a briga. Continue. Capítulo 3. O peso do olhar alheio. O casamento foi marcado para dali a 5 dias. Eu sabia que precisava ser rápido, não por mim, mas por Clara. Cada dia que ela passasse na fazenda sem ser casada comigo era mais um dia de fofoca se espalhando pela vila. E fofoca, nessa região, queima a reputação mais rápido que sol de meio-dia queima a pele. Na manhã seguinte, logo cedo, fui até a vila falar com o Padre Augusto. Homem bom, de cabelos brancos e olhos cansados de tanto ouvir confissão. Encontrei ele saindo da igrejinha, uma construção simples de paredes caiadas e telhado de barro. Rodrigo, ele sorriu surpreso. Faz tempo que não te vejo por aqui, meu filho. Bom dia, padre. Preciso falar com o senhor. É urgente. A gente se sentou num banco debaixo de um cajueiro, longe de ouvidos curiosos. Contei a história. Não toda, mas o suficiente. Uma moça que encontrei na estrada, sozinha, com bebê, sem família, que eu tinha oferecido ajuda e agora queria casar com ela. O padre me olhou por um tempo longo, medindo minhas palavras. Rodrigo, você tem certeza disso? Casamento não é caridade. É compromisso para a vida toda. Eu sei, padre, e não é caridade. Respirei fundo, procurando as palavras certas. É necessidade. Minha e dela. A fazenda precisa de vida, ela precisa de proteção. Parece justo. Ele coçou a barba branca, pensativo. E o bebê? Vou registrar como meu. Ele vai ter meu nome, meu sobrenome. Tudo. Ninguém precisa saber de nada além disso. O padre suspirou. Eu sabia o que ele estava pensando. Sabia que aquilo ia causar falatório. Mas vi também a compreensão nos olhos dele. Padre Augusto não era como os outros. Ele entendia que, às vezes, Deus age através de caminhos tortos. Tá bem, disse por fim. Vou preparar tudo. Mas tem uma coisa, Rodrigo. Ele colocou a mão no meu ombro. Se você tá fazendo isso, faz direito. Trata ela com respeito. O menino também. Não deixa o mundo destruir o que você tá tentando construir. Pode deixar, padre. Vou cuidar deles. Que Deus te abençoe, meu filho. Sábado, então. 9 horas da manhã. Voltei para a fazenda e encontrei Clara na cozinha, tentando acender o fogão a lenha. Lucas dormia numa cesta improvisada com cobertor, perto da janela onde batia uma brisa fresca. Consegui, anunciei da porta. Sábado, 9 horas. O padre já está preparando tudo. Clara parou, a mão no ar, segurando um graveto. Virou-se devagar para mim e vi o medo nos olhos dela. Tão rápido? Precisa ser rápido. Entrei na cozinha, peguei o graveto da mão dela e terminei de acender o fogo. Quanto mais tempo a gente esperar, mais a língua da vila vai trabalhar. E não quero que você sofra por causa disso. Ela assentiu, mas o corpo ficou tenso. Rodrigo, a voz saiu baixa. E se alguém descobrir? E se alguém souber que Lucas não é seu filho? Ninguém vai descobrir porque não tem nada para descobrir. Olhei para ela firme. A partir de sábado, Lucas é meu filho. No papel, na lei, perante Deus. O resto é mentira que a gente não precisa dar satisfação para ninguém. Ela mordeu o lábio inferior, segurando lágrimas que teimavam em vir. Por que está fazendo isso? De verdade, eu não consigo entender. Me encostei no balcão, cruzando os braços. Como explicar algo que eu mesmo mal entendia? Porque... Comecei buscando as palavras certas. Porque quando você perde alguém, Clara, a casa fica cheia de fantasmas. E eu estava me afogando neles. Então talvez eu seja egoísta. Talvez eu esteja fazendo isso mais por mim do que por você. Mas no fim das contas, a gente se ajuda. E isso tem que valer alguma coisa. Clara limpou uma lágrima que escapou. Vale tudo, sussurrou. Os dias seguintes foram estranhos. Bons, mas estranhos. Clara começou a cuidar da casa. Varria, lavava, cozinhava,
tudo sem eu pedir. Dizia que precisava fazer algo para não enlouquecer de tanto pensar. Lucas começou a ganhar peso, a chorar mais forte, a dormir melhor. A casa encheu de cheiros diferentes. Feijão cozinhando, pano limpo no varal, leite morno para a criança. E o silêncio começou a pesar menos. À noite, a gente sentava na varanda depois do jantar. Conversávamos pouco no começo. Só comentários sobre o dia, sobre o tempo, sobre as vacas. Mas aos poucos as conversas foram ficando mais longas. Descobri que Clara gostava de costurar, que sonhava em ter uma máquina de costura de verdade algum dia, que sabia bordar flores tão bonitas que pareciam reais. Contei para ela sobre a fazenda, sobre como meu pai tinha construído tudo do zero, sobre como era duro manter tudo funcionando sozinho. E numa dessas noites, 3 dias antes do casamento, ela me fez uma pergunta que mudou tudo. Você amou sua esposa? Fiquei em silêncio por um tempo. O vento passava pelo capim, as cigarras cantavam, a lua desenhava sombras no chão. Não, respondi por fim, a verdade doendo na garganta. Não do jeito que devia ter amado. A gente se casou porque as famílias queriam. Moramos juntos 10 anos e nunca tivemos uma conversa de verdade. Ela cuidava da casa, eu cuidava da roça. À noite, cada um pro seu lado. Quando ela morreu, senti falta dela. Mas era a falta da presença, sabe? Não da pessoa. E isso me corrói até hoje. Fico pensando que desperdicei 10 anos dela. E os meus também. Clara ficou quieta. Depois disse quase num sussurro: pelo menos você ficou. O homem que prometeu casar comigo sumiu no dia que contei da gravidez. Nem olhou para trás. Como era o nome dele? Antônio. Ela cuspiu o nome como se fosse veneno. Falava bonito. Jurava amor eterno. Fazia promessas que duravam menos que vento. Eu acreditei porque era nova, porque era boba, porque achei que alguém como ele podia gostar de alguém como eu. Ele era rico? A família dele, sim. Donos de terra, de gado, de nome importante. Eu era só a filha do carpinteiro. Quando descobriu que eu estava grávida, deixou claro que casamento estava fora de questão. Disse que a família dele nunca ia aceitar, que eu devia resolver o problema. Ela olhou para o céu estrelado. Mas eu não consegui, Rodrigo. Olhei para a barriga crescendo e vi uma vida, não um problema, uma vida. E fez a escolha certa. Foi a escolha mais difícil da minha vida e a mais solitária. Estendi a mão devagar e toquei a dela. Ela não puxou. Ficamos ali, mãos dadas no escuro da varanda, 2 náufragos agarrados no que restava de esperança. Não vai mais ser solitária, prometi. A partir de sábado você tem família, tem casa, tem nome. E ninguém vai tirar isso de você. Eu juro. Clara apertou minha mão com força. E senti, pela primeira vez em 2 anos, que talvez eu também tivesse encontrado um porto. No sábado de manhã, acordei com borboletas no estômago. Me vesti com a roupa de missa, calça preta, camisa branca, suspensório, chapéu de aba larga. Olhei no espelho e vi um homem que não via fazia tempo. Um homem com propósito. Clara tinha pegado um dos vestidos de Maria. Um azul claro, simples, mas bonito. Ajustou ele durante a semana, costurando aqui e ali para servir melhor. Quando desceu da escada com Lucas no colo, sentiu o ar faltar. Ela estava linda. Cabelo preso num coque baixo, rosto limpo, olhos brilhando de medo e esperança ao mesmo tempo. Tá pronta? Perguntei, oferecendo o braço. Ela respirou fundo. Tô. Fomos de charrete até a vila. O caminho parecia mais longo do que era. Nenhum de nós falava muito. Lucas dormia tranquilo, alheio ao peso do momento. Quando chegamos na igrejinha, algumas pessoas já estavam lá. Sebastiana, a cozinheira, que chorou quando contei a notícia. João, o capataz da fazenda, um dos poucos que eu considerava amigo. Padre Augusto, já paramentado, esperando no altar. E, infelizmente, também tinha gente que eu não tinha chamado. Dona Matilde, a fofoqueira oficial da vila, sentada no último banco com os olhos pequenos e curiosos. Seu Zé,
dono da venda, que nunca perdia uma oportunidade de saber da vida alheia. E lá no fundo, de braços cruzados e cara amarrada, meu irmão Augusto. Senti o corpo de Clara ficar tenso quando viu os olhares. Apertei a mão dela. Não liga, sussurrei. Olha só para mim. Subimos até o altar. Padre Augusto sorriu, gentil, e começou a cerimônia. As palavras saíam, mas eu mal ouvia. Só olhava para Clara, para o jeito que ela segurava Lucas, para o tremor das mãos dela quando teve que assinar o livro, para o jeito que me olhou quando o padre falou até que a morte o separe. Morte eu já conhecia, tinha carregado ela nos ombros por 2 anos, mas vida era essa mulher na minha frente, aceitando meu nome, minha casa, meu futuro incerto. Pode beijar a noiva, disse o padre. Clara me olhou assustada. A gente não tinha combinado isso. Me inclinei devagar e beijei a testa dela, suave, respeitoso. Senti ela relaxar. Bem-vinda à família, Clara, sussurrei só para ela ouvir. Quando saímos da igreja, marido e mulher, os sussurros começaram. Senti os olhares, ouvi os comentários abafados. Casou rápido demais, não acham? E aquele bebê? De onde veio? Ela não é daqui, ninguém conhece a família dela. Clara ouviu também. Vi a vergonha subir pelo pescoço dela, vermelha, quente. Parei no meio do caminho, virei para trás, encarando todo mundo. Alguém tem alguma coisa para falar? Fala agora, disse alto a voz firme. Porque depois de hoje não quero ouvir mais nada sobre minha esposa ou sobre meu filho. Entendido? Silêncio. Dona Matilde desviou o olhar. Seu Zé fingiu interesse no próprio sapato. Só Augusto continuou me encarando, a inveja queimando nos olhos dele, mas não disse nada. Voltei para a charrete, ajudei Clara a subir e parti. Deixamos a vila para trás, os sussurros, os olhares, o julgamento. No caminho de volta, Clara chorou baixinho. Não tentei consolá-la. Só deixei ela sentir o que precisava sentir. Lucas acordou e começou a resmungar. Ela o embalou, ainda com lágrimas no rosto. Quando chegamos na fazenda, a casa não parecia mais tão vazia. Parecia, pela primeira vez em anos, um lar. Continue. Capítulo 4. Raízes que nascem devagar. Os primeiros meses foram como aprender a andar de novo. Clara ocupou o quarto de hóspedes no começo, insistindo que precisava de tempo. Eu não forcei nada. De manhã cedo, quando eu acordava para o trabalho, já encontrava café pronto na cozinha, o cheiro enchendo a casa. Ela acordava antes de mim para cuidar de Lucas e preparar o desjejum, mesmo eu tendo dito que não precisava. Preciso sim, respondeu ela na segunda semana, quando comentei. Não sou mulher de ficar parada recebendo sem dar nada em troca. Você já dá, só de estar aqui. Ela me olhou com aquele jeito desconfiado, como se ainda não acreditasse completamente em mim. E eu entendia. Confiança não nasce de um dia para o outro. Confiança é construída em atos pequenos, repetidos, dia após dia. Comecei a fazer questão de almoçar em casa todo dia. Antes, eu comia com os peões no rancho, voltava só no fim da tarde. Mas agora, tinha motivo para voltar. Clara cozinhava bem. Comida simples, mas feita com capricho. Feijão no ponto certo, arroz soltinho, carne ensopada que derretia na boca. A gente comia em silêncio no começo, só o barulho dos talheres na louça. Lucas dormindo na cesta perto da janela. Mas aos poucos, o silêncio foi ficando menos desconfortável. Hoje, o Lucas sorriu, disse ela um dia, os olhos brilhando. Sorriu de verdade. Não foi só gases. Ele me olhou e sorriu. É mesmo? Não pude evitar o sorriso. Juro. Aí ela levantou, pegou o bebê e trouxe ele até a mesa. Olha para ele, Rodrigo, faz uma careta. Fiz. Lucas me olhou com aqueles olhos grandes processando. E então abriu um sorriso banguela, todo babado. Ri alto, um som que tinha esquecido como fazer. Viu? Clara ria também. Ele gosta de você.
Algo mexeu no meu peito. Peguei o menino no colo, pesado e quente, cheirando a leite e sabão. Ele agarrou meu dedo com a mãozinha pequena, apertando com força desproporcional. Oi, garoto, sussurrei. Você vai crescer forte, ouviu? Vai ter tudo que eu não tive. Vai ter pai presente, mãe que te ama, casa cheia de comida. Tudo. Quando levantei os olhos, Clara estava me olhando de um jeito diferente. Mais macio, menos assustado. Obrigada, disse ela baixinho. Pelo quê? Por olhar para ele desse jeito, como se fosse realmente seu. É meu, respondi sem hesitar. No papel e no coração. Não importa de onde veio, importa para onde vai. E ele vai crescer aqui, com a gente. Clara limpou uma lágrima rápida, mas eu vi. Com o tempo, a casa foi mudando. Clara costurou cortinas novas para as janelas, tingindo panos velhos de amarelo com casca de cebola. Plantou flores na frente da varanda, dálias, girassóis, margaridas. O jardim que Maria nunca tinha se importado em cuidar começou a ganhar vida. À noite, depois do jantar, a gente sentava na varanda. Ela costurava, eu fumava meu cigarro de palha, Lucas dormia na cesta. E a gente conversava. Conversava de verdade. Ela me contou da infância, de como a mãe ensinava ela a bordar, de como o pai era rígido, mas justo antes de tudo desandar. Contou do dia que conheceu Antônio numa festa na praça, como ele dançou com ela e falou coisas que ninguém nunca tinha falado. Contou da decepção, da solidão, do parto sozinha com a parteira, enquanto o pai recusava ajuda. Eu contei da minha infância também. De como o pai me ensinou a trabalhar a terra, a respeitar o gado, a ler o tempo no céu. Contei de Maria, de como foram 10 anos de casamento que mais pareceram dois estranhos dividindo o teto. Contei da culpa que carregava por não ter amado ela direito. Você não tinha obrigação de amar, disse Clara uma noite, olhando para as estrelas. Casamento arranjado é isso. 2 pessoas jogadas juntas esperando que algo nasça do nada. Às vezes nasce, às vezes não. Não é sua culpa. Mas eu devia ter tentado mais. Talvez, mas ela também devia. Casamento é coisa de 2, Rodrigo. Você está carregando uma culpa que não é só sua. Fiquei olhando para ela, impressionado. Tinha sabedoria naquela mulher que ia além dos 22 anos. Você é mais esperta do que eu merecia, disse sincero. Ela riu, um som baixo e bonito. Não sou esperta. Só sei o que é carregar culpa, que não é minha. O pai sempre dizia que eu tinha que ser perfeita, que qualquer erro meu manchava a família. Então eu passei a vida inteira tentando não errar. E quando errei, quando engravidei, ela parou, a voz embargando. Quando errei de verdade, ele não quis nem ouvir minha versão. Só me expulsou, como se eu não valesse mais nada. Você vale, falei olhando para ela. Vale muito. E ele que vai carregar o peso de ter perdido a filha e o neto por causa do orgulho dele. Clara não respondeu. Mas vi nos olhos dela que aquelas palavras tinham significado algo. 3 meses depois do casamento, numa tarde de abril, quando o calor começava a dar trégua, João veio correndo até a casa. Patrão, patrão, tem um homem querendo falar com a patroa. Larguei a ferramenta que estava usando para consertar a cerca e corri. Clara estava na varanda com Lucas e quando olhei para ela, vi o medo estampado no rosto. Quem é? Perguntei a João. Não sei. Homem bem vestido, cavalo bom. Disse que precisa falar com Dona Clara urgente. O sangue subiu na cabeça. Sabia quem era antes mesmo de ver. Quando cheguei na frente da casa, lá estava ele. Antônio, jovem, bonito, roupas caras, ar de quem nunca trabalhou um dia na vida. Desceu do cavalo com aquela arrogância que só gente com dinheiro tem. Você deve ser o marido, disse ele, me olhando de cima a baixo com desdém. Rodrigo, não é? Sou. E você deve ser o covarde que abandonou minha esposa grávida. O sorriso dele vacilou. Vim buscar meu filho. Senti o mundo parar. Clara soltou um grito abafado atrás de mim. Lucas começou a chorar, sentindo a tensão. Seu filho?
Dei um passo à frente, os punhos cerrando. Você não tem filho aqui? Tenho sim. Lucas, meu sangue. Vim buscá-lo. Minha família agora concorda que ele deve ser criado comigo. Ri, sem achar graça nenhuma. Agora concorda? 3 meses depois? E o que mudou, Antônio? Sua família teve um ataque de consciência? Ele teve a decência de parecer desconfortável. As circunstâncias mudaram. Meu pai faleceu. Eu herdei tudo. Agora posso sustentar um filho e tenho direito legal sobre ele. Direito! A voz de Clara saiu rouca, cheia de raiva. Ela desceu da varanda segurando Lucas com força. Você não tem direito nenhum. Você sumiu. Me abandonou quando eu mais precisava e agora aparece querendo levar meu filho. Nosso filho, corrigiu ele, frio. E a lei está do meu lado. Posso pedir custódia. Posso provar que sou o pai biológico. Não pode, não. Minha voz saiu calma, perigosamente calma. Porque Lucas tem certidão de nascimento com meu nome. É meu filho legal. Sua palavra contra o papel. Antônio me olhou com ódio. Isso pode ser resolvido no juiz. E garanto que vou ganhar. Tenho dinheiro, influência, nome. O que você tem? Tenho Lucas, tenho a mulher dele e tenho algo que você nunca vai ter. O quê? Honra. O tapa no rosto dele ia sair. Eu sentia a mão coçando, mas Clara segurou meu braço. Não, disse ela firme. Não vale a pena sujar a mão. Antônio riu, mas o riso saiu nervoso. Vou voltar com o advogado e vou levar o menino, gostem ou não. Montou no cavalo e saiu. Ficamos ali parados, o pó da estrada subindo, o coração batendo descompassado. Clara desabou no chão, abraçando Lucas e chorando. Ajoelhei ao lado dela, segurei os dois. Ele não vai levar, prometi. Juro por Deus que ele não vai levar nosso filho. Ele tem razão, soluçou ela. Tem dinheiro, tem nome, a gente não tem nada. A gente tem verdade e tem amor. E isso tem que valer alguma coisa, mas por dentro o medo roía. Eu sabia como o mundo funcionava. Dinheiro comprava juiz, comprava testemunha, comprava verdade. E Antônio tinha muito dinheiro. Mas eu tinha algo que ele nunca ia ter. Eu tinha uma família e ia lutar por ela com tudo que eu tinha. Continue capítulo 5. O preço da paz. Não dormi naquela noite. Fiquei na varanda até o sol nascer, fumando cigarro atrás de cigarro, a cabeça fervendo de raiva e medo. Raiva daquele covarde que sumiu quando Clara precisava e agora voltava querendo arrancar o filho dela. Medo de que ele conseguisse. Medo de ver Clara destruída de novo. Quando a primeira luz da manhã rasgou o horizonte, ouvi passos atrás de mim. Clara saiu com Lucas no colo, os olhos inchados de tanto chorar. Você não dormiu, disse ela, a voz rouca. Não consegui. Ela sentou ao meu lado, em silêncio. Lucas dormia tranquilo, alheio à tempestade que se formava ao redor dele. Rodrigo. Clara respirou fundo. Se ele realmente pedir custódia, se o juiz decidir a favor dele, talvez seja melhor eu ir embora. Sumir antes que isso vire um escândalo que destrua você também. Virei para ela tão rápido que assustei os dois. Não diz isso, nunca mais diz isso. Segurei o rosto dela com as 2 mãos, obrigando ela a me olhar. Você é minha esposa, Lucas é meu filho, e ninguém, ouviu bem? Ninguém vai tirar vocês de mim, nem juiz, nem dinheiro, nem diabo nenhum. Mas, sem mas, a gente vai resolver isso, juntos, do jeito que for preciso. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Por que você está fazendo isso? Por que está arriscando tudo por mim? Olhei para ela, para a mulher que tinha entrado na minha vida fazia apenas 3 meses e tinha mudado tudo. Para a mulher que trouxe vida para a casa vazia, riso para o silêncio, motivo para o amanhã. Porque eu prometi cuidar de você, falei sincero. E porque hesitei, mas a verdade precisava sair. E porque você me salvou também, Clara. Me salvou da solidão que estava me matando aos poucos. Então não é só sobre você e o Lucas. É sobre nós,
sobre essa família que a gente está construindo. Ela soluçou e se jogou no meu peito, ainda segurando o bebê. Abracei os dois com força, sentindo o peso e o calor deles, sentindo que aquilo era real, era meu, e ninguém ia arrancar de mim sem luta. No dia seguinte, fui até a vila procurar o Dr. Sebastião, único advogado da região. Homem magro, de óculos redondos e jeito sério, atendia num escritório minúsculo em cima da farmácia. Contei tudo. O encontro com Clara na estrada, o casamento, o registro de Lucas com meu nome e agora Antônio aparecendo querendo o filho de volta. Dr. Sebastião anotava tudo, o rosto impenetrável. Complicado, disse por fim, tirando os óculos e limpando com o lenço. Antônio vem de família influente, tem dinheiro para arrastar isso por anos, e o fato de Lucas ser filho biológico dele, bem, biologicamente falando, ele tem um argumento. Mas o registro está no meu nome. Sim, e isso ajuda. Mas ele pode contestar. Pode dizer que houve fraude, que a certidão foi falsificada, que ele não sabia da existência da criança. Ele colocou os óculos de volta. Vai ser uma batalha feia, Rodrigo. Vai custar caro e vai expor sua família inteira. Senti o estômago revirar. Quanto tempo levaria? Meses, talvez anos. Depende de quantos recursos ele tiver disposição de usar. Anos. Anos de Clara vivendo com medo. Anos de Lucas crescendo, sabendo que alguém queria arrancá-lo da única família que ele conhecia. Tem outro jeito? Perguntei, a voz saindo mais desesperada do que eu gostaria. Dr. Sebastião ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, baixo, tem, mas não é, digamos, ortodoxo. Que jeito? Muitos homens na situação de Antônio não querem realmente a criança. Querem a ideia da criança. Querem parecer honrados, parecer pais responsáveis, mas no fundo, ele fez uma pausa. No fundo, eles só não querem perder a cara, ou querem dinheiro. Dinheiro? Acontece mais do que você imagina. Um pai ausente aparece de repente querendo seus direitos. A família paga para ele ir embora e assinar uma renúncia legal. Todo mundo ganha. Ou perde, dependendo de como você vê. A ideia me deu nojo, mas também deu esperança. Quanto? Depende da ganância dele. Mas pela família que ele vem, eu diria... Dr. Sebastião tamborilou os dedos na mesa. Entre 3 e 5 mil réis. Talvez mais. 5 mil réis, uma fortuna. Daria para comprar mais gado, reformar a casa, contratar mais peões. Era quase tudo que eu tinha guardado, mas valeria cada centavo se significasse paz para Clara e Lucas. Consegue marcar uma reunião com ele? Perguntei. Sem juiz, sem tribunal, só eu, você e ele. Dr. Sebastião me olhou por cima dos óculos. Você tem certeza disso? Absoluta. Tá bem, vou mandar recado. 3 dias depois, nos encontramos numa sala nos fundos da igreja. Terreno neutro, Padre Augusto como testemunha silenciosa. Antônio chegou com ar de superioridade, como se já tivesse ganhado. Sentou-se à mesa com aquele sorriso cínico que me dava vontade de quebrar a cara dele. Rodrigo, cumprimentou, sem estender a mão. Vejo que você resolveu ser razoável. Razoável seria você ter assumido responsabilidade quando Clara engravidou. Respondi, a voz fria. Mas já que razoabilidade não é seu forte, vamos direto ao ponto. Quanto você quer? O sorriso dele cresceu. Direto assim, sem rodeios? Não tenho tempo para rodeio. Você não quer o Lucas. Você quer dinheiro ou quer salvar sua reputação. Então quanto? Ele se recostou na cadeira, estudando-me. 5 mil réis, o número que Dr. Sebastião tinha previsto. Senti a raiva subir, mas mantive a voz calma. E em troca, renúncia completa e irrevogável de qualquer direito sobre a criança. Documento assinado, reconhecido em cartório, dizendo que eu abro mão da paternidade e reconheço você, Rodrigo, como único pai legal de Lucas. Dr. Sebastião colocou os papéis na mesa. Já preparei tudo. Se os dois concordarem e assinarem,
Isso se torna legal e vinculante. Antônio nunca mais poderá reivindicar nada sobre a criança. Olhei para os papéis. Olhei para Antônio. Vi a ganância nos olhos dele, a falta de qualquer remorso ou amor. 5.000 réis, repeti, pelo seu próprio filho. Você não tem vergonha na cara? Vergonha? Ele riu. Vergonha é um homem criar filho de outro achando que está fazendo caridade. Eu tô te dando uma saída fácil, Rodrigo. Aceita ou não aceita? Queria atravessar a mesa e socar aquela cara. Queria fazer ele engolir cada palavra. Mas pensei em Clara, pensei em Lucas, pensei na paz que isso traria. Tá bem, disse por fim, 5.000 réis. Mas você assina hoje agora, na frente do padre e do doutor Sebastião. E depois some. Nunca mais aparece na frente da Clara, nunca mais menciona o nome do Lucas, nunca mais tenta contato de forma nenhuma. Morreu para eles. Entendeu? Perfeitamente. Dr. Sebastião empurrou os papéis para frente. Antônio leu rapidamente e assinou sem hesitar, como se estivesse assinando um recibo de venda de gado. Eu assinei também, as mãos tremendo de raiva contida. Onde está o dinheiro? Perguntou ele, guardando sua cópia. Vou buscar. Você espera aqui. Saí da sala, fui até o cavalo onde tinha deixado o saco com as moedas, 5.000 réis. Anos de trabalho, de economia, de sacrifício, tudo ali, naquele saco pesado. Voltei e joguei o saco na mesa. Antônio abriu, contou rápido e sorriu satisfeito. Prazer fazer negócio com você, Rodrigo. Sai daqui, rosnou. Antes que eu me arrependa de ter sido civilizado. Ele pegou o dinheiro e saiu assobiando, como se tivesse acabado de fazer o melhor negócio da vida. Quando a porta fechou, senti as pernas bambearem. Me segurei na mesa. Você fez a coisa certa, disse o padre colocando a mão no meu ombro. Pagou pela paz da sua família. Paguei para um covarde ir embora. Corrigi, amargo. Mas sim, valeu cada centavo. Dr. Sebastião guardou os papéis. Isso aqui está registrado. Lucas é legalmente seu. Ninguém pode contestar mais. Assenti, exausto. Peguei minha cópia do documento e saí. Quando cheguei em casa, Clara estava na varanda esperando. Levantou assim que me viu, o medo estampado no rosto. E então? Mostrei o papel. Acabou, ele renunciou a todos os direitos. Lucas é meu filho legal, para sempre. Clara cobriu a boca com as mãos, os olhos enchendo de lágrimas. Como? O que você fez? O necessário. Ela me abraçou com tanta força que quase caí. Senti o corpo dela tremer de alívio, de gratidão, de emoção demais para caber dentro. Obrigada, soluçou ela. Obrigada, obrigada, obrigada. Abracei ela de volta, enterrando o rosto no cabelo dela. A gente está seguro agora, sussurrei. Os três. Ninguém mais vai nos ameaçar. Ficamos ali, abraçados na varanda, enquanto o sol se punha e o mundo continuava girando. Tinha perdido 5.000 réis, mas tinha ganhado algo que não tinha preço. Tinha ganhado uma família de verdade. E pela primeira vez desde que Maria morreu, senti que a vida valia a pena de novo. Continue, capítulo 6. Quando o coração acorda. Os meses seguintes foram os mais felizes da minha vida. Com a ameaça de Antônio definitivamente afastada, a casa respirou diferente. Clara relaxou de um jeito que eu não tinha visto ainda. Sorria mais, cantarolava enquanto costurava, brincava com Lucas de um jeito leve, sem aquele medo constante nos olhos. E eu acordava todo dia com vontade de acordar. Coisa simples, mas que fazia toda a diferença. Lucas crescia rápido. Com 5 meses, já rolava sozinho, tentava pegar tudo que via pela frente, dava gargalhadas quando eu fazia cócegas na barriguinha dele. Comecei a chegar mais cedo do pasto só para brincar com ele antes de dormir. Ver aquele sorriso banguela era melhor que qualquer copo de cachaça no fim do dia. E Clara estava diferente também. Não era mais só a moça assustada que eu tinha encontrado na estrada. Era uma mulher, forte, decidida, dona da própria vida.
Ela assumiu a casa como se sempre tivesse sido dela. Organizou tudo do jeito que fazia sentido. Plantou horta nos fundos. Costurou roupas novas para ela e para o Lucas, com tecidos que eu comprava na vila. Uma noite, 2 semanas depois de tudo resolvido com Antônio, a gente estava na varanda como sempre. Lucas dormia na cesta, as cigarras cantavam. O vento passava morno, trazendo cheiro de terra e mato. "Rodrigo", disse Clara de repente, sem tirar os olhos da costura. "Posso te fazer uma pergunta?" "Claro. Por que você nunca..." Ela hesitou, procurando as palavras certas. "Por que você nunca pediu nada de mim?" "Não entendi de primeira." "Como assim?" Ela colocou a costura no colo e me olhou, séria. "A gente é casado faz 4 meses, mas você nunca tentou nada, nunca entrou no meu quarto, nunca sugeriu que eu fosse pro seu. Nunca nem me tocou além de segurar minha mão ou me abraçar quando eu estava chorando." O coração acelerou. Essa era uma conversa que eu não sabia se estava pronto para ter. "Porque eu prometi", respondi devagar. "Prometi que não ia cobrar nada que você não quisesse dar. E mantenho minhas promessas. Mas você não..." Ela baixou os olhos. "Você não sente falta?" A sinceridade da pergunta me desarrumou por dentro. Sentia falta? Claro que sentia. Era homem, não era de pedra. Mas mais do que isso, comecei a sentir algo que não esperava sentir. Comecei a me apaixonar por ela. Não sabia quando tinha começado. Talvez no dia que ela defendeu Lucas com unhas e dentes na frente de Antônio. Talvez na primeira vez que ouvi ela cantando na cozinha enquanto preparava o almoço. Talvez no jeito que ela olhava para mim quando eu chegava em casa, como se a presença fizesse diferença. Talvez em todos esses momentos juntos. Mas tinha medo de falar. Medo de assustá-la. Medo de estragar o que a gente tinha construído. "Sinto", admiti por fim, a voz rouca. "Mas não é sobre isso, Clara. É sobre respeito. É sobre você se sentir segura. Não quero que você sinta que tem uma dívida comigo. Não quero que você faça nada por obrigação." Ela ficou em silêncio. Depois levantou, deixando a costura de lado, e veio até onde eu estava sentado. Ajoelhou na minha frente, colocando as mãos nos meus joelhos. "E se não for obrigação?" perguntou baixinho, os olhos brilhando na luz fraca do lampião. "E se for vontade?" O mundo parou. "Ah, Clara, eu sei que você me salvou", continuou ela, a voz firme apesar do tremor. "Sei que esse casamento começou como acordo, como sobrevivência. Mas Rodrigo..." Ela apertou meus joelhos. "Nesses 4 meses você foi mais homem, mais pai, mais companheiro do que qualquer um que eu conheci. Você me trata com respeito. Trata meu filho como se fosse sangue do seu sangue. Acorda todo dia e me faz sentir que eu importo. Que eu não sou um peso, não sou um erro, não sou uma vergonha." Os olhos dela encheram de lágrimas. "Você me faz sentir que eu valho alguma coisa. E eu comecei a sentir algo por você. Algo que não esperava sentir." O coração batia tão forte que eu ouvia nos ouvidos. "O que você está dizendo, Clara?" Ela respirou fundo, limpando uma lágrima. "Tô dizendo que não quero mais dormir sozinha. Tô dizendo que quero tentar. Tentar de verdade. Não como obrigação, não como pagamento, mas como esposa." Peguei o rosto dela nas mãos, olhando fundo naqueles olhos que me salvaram da solidão. "Tem certeza? Porque se você não tiver, a gente segue do jeito que tá. Eu não vou te pressionar, não vou te cobrar, não vou..." Ela me calou com um beijo. Foi o primeiro beijo de verdade. Suave, hesitante, mas verdadeiro. Senti o gosto salgado das lágrimas dela, o tremor dos lábios, o calor. Quando nos separamos, estávamos os dois sem ar. "Tenho certeza", sussurrou ela. Naquela noite, Clara não voltou para o quarto de hóspedes. E pela primeira vez em anos, a cama grande não ficou vazia do lado direito. Os meses seguintes foram de descobertas.
Descobri que Clara gostava de acordar cedo e ver o sol nascer da janela do quarto. Descobri que ela cantava baixinho quando estava nervosa. Descobri que ela tinha uma marca de nascença em forma de lua crescente nas costas. Descobri que ela gostava de café bem forte e pão com manteiga derretida. E ela descobriu coisas sobre mim também. Descobriu que eu tinha pesadelos às vezes, acordando suado e confuso. Descobriu que eu guardava culpa por coisas pequenas, por palavras não ditas, por momentos perdidos. Descobriu que eu tinha medo de perder de novo, medo de que a felicidade fosse temporária. Não vai ser temporário, disse ela uma noite, me abraçando quando acordei de um pesadelo. Eu tô aqui, vou ficar aqui, prometo. E eu acreditei. A fazenda prosperava. A colheita tinha sido boa, o gado engordava. Tinha conseguido contratar mais 2 peões. A casa ficou cheia de vida. Lucas engatinhando por tudo, Clara cantando na cozinha, risos durante o jantar. E então, numa manhã de setembro, Clara me acordou com uma notícia que mudou tudo de novo. Rodrigo, disse ela, a voz trêmula de emoção. Eu tô grávida. Sentei na cama de um pulo, o sono sumindo instantâneo. O quê? Tô grávida. Ela segurou minha mão, colocando na barriga ainda lisa. Ah, nosso filho, nosso de verdade. Senti as lágrimas virem antes de conseguir controlar. Um filho, meu filho, nosso filho. Tem certeza? Absoluta. Faz 2 meses que não menstruo. E hoje de manhã vomitei 3 vezes. Ela riu através das lágrimas. Lembro bem desse sinal. Abracei ela com tanta força que ela reclamou, mas não soltei. Não conseguia soltar. A gente vai ter um filho, repeti incrédulo. Um filho nosso. Você tá feliz? Perguntou ela, insegura. Porque sei que a gente não planejou e a casa já tá apertada com o Lucas e... Feliz? Olhei para ela, pros olhos castanhos que me salvaram. Clara, eu tô mais que feliz. Eu tô... Procurei a palavra certa. Eu tô completo. Ela desabou em choro no meu colo. Mas era choro de felicidade, de alívio, de saber que estava tudo certo. E pela primeira vez na vida, senti que tinha uma família de verdade. Não por obrigação, não por arranjo, não por convenção, por amor. 9 meses voaram. Clara engordou bonito, a barriga crescendo redonda e firme. Lucas, agora com 1 ano, não entendia direito o que estava acontecendo, mas adorava colocar a mãozinha na barriga da mãe e sentir o bebê chutar. É seu irmão, explicava Clara, paciente. Ou sua irmã, ainda não sabemos. Mana, balbuciava Lucas e a gente ria. O parto foi numa noite de junho, fria e clara. Chamei a mesma parteira que tinha ajudado Clara com Lucas. Fiquei do lado de fora do quarto, andando de um lado para o outro, suando frio cada vez que ouvia Clara gritar. Quando o choro do bebê rasgou a noite, quase desabei de alívio. A parteira saiu sorrindo. É menina. E tá forte como um touro. Entrei no quarto. Clara estava deitada, suada e exausta, mas com um sorriso que iluminava o rosto inteiro. E nos braços, embrulhada num coeiro branco, uma coisinha pequena e vermelha, de olhos fechados e punhos cerrados. Rodrigo! Disse Clara, a voz cansada, mas feliz. Vem conhecer sua filha. Peguei a menina nos braços, tremendo todo. Era tão pequena, tão perfeita. Tinha o nariz de Clara, os dedos longos, uma cabeleira preta que prometia ser volumosa. Maria, sussurrei, sentindo as lágrimas caírem. Vamos chamar ela de Maria, em homenagem à minha primeira esposa, para que ela saiba que nada foi em vão. Clara sorriu comovida. Maria, é perfeito. Sentei na beira da cama, segurando Maria, com Clara ao lado e Lucas tentando subir para ver a irmã. Ali, naquele quarto simples, naquela casa que tinha sido vazia, eu tinha tudo. Tinha uma família. E pela primeira vez desde que meu pai morreu, senti que tinha honrado o legado dele, tinha construído algo que valia a pena, tinha construído amor.
Continue. Capítulo 7. Tempestades que testam. A felicidade durou 2 anos. 2 anos de paz, de rotina boa, de acordar com Clara ao lado, Lucas correndo pela casa feito menino selvagem, Maria aprendendo a andar e falar. 2 anos de jantares barulhentos, de risos na varanda, de noites abraçados falando de planos para o futuro. Até que meu irmão Augusto apareceu com um advogado. Foi numa tarde de agosto, seca e quente. Eu estava no pasto quando João veio correndo. Patrão, tem gente na casa. Seu irmão e mais 2 homens de terno. O estômago revirou. Augusto nunca vinha aqui. E quando vinha, não era para nada bom. Galopei de volta. Quando cheguei, lá estavam eles na varanda. Augusto, gordo e suado, com aquele sorriso falso que eu conhecia desde criança. E 2 homens, um mais velho de óculos e pasta de couro, outro mais novo tomando notas. Clara estava na porta segurando Maria no colo, Lucas agarrado na saia dela. Vi o medo nos olhos dela. Rodrigo! Augusto abriu os braços como se fôssemos amigos. Que saudade, irmão. Desci do cavalo devagar, sem tirar os olhos dele. O que você quer, Augusto? Direto ao ponto, como sempre. Ele riu, mas o riso não chegou nos olhos. Bom, vim aqui tratar de negócios. Negócios de família. Que negócios? O homem de óculos deu um passo à frente, ajeitando a pasta. Meu nome é Dr. Silveira, advogado da família Silva. Vim representando os interesses do Sr. Augusto Silva em relação à herança paterna e à divisão legal das terras. Senti o sangue gelar. Divisão de terras? Que divisão? A fazenda é minha. Papai deixou tudo para mim. Ah, sim. Dr. Silveira abriu a pasta e tirou alguns papéis. Mas há uma cláusula no testamento que especifica que caso o herdeiro principal não tenha descendência legítima após 10 anos da morte do patriarca, metade das terras deve retornar ao segundo filho. Eu tenho descendência. Apontei para Maria nos braços de Clara. Minha filha e meu filho. Apontei para Lucas. Augusto deu aquele sorriso venenoso. Ah, sim. Lucas. Ele praticamente cuspiu o nome. O filho que não é seu filho. O mundo parou. Clara soltou um gemido abafado. Lucas, que tinha 4 anos agora, olhou confuso de um adulto para o outro. Lucas é meu filho legal, disse a voz tremendo de raiva. Tá no registro, foi adotado, é reconhecido. Foi, sim. Dr. Silveira folheou os papéis. Mas há questionamentos sobre a legitimidade desse casamento. O senhor se casou com Dona Clara apenas 5 dias após conhecê-la. Ela estava grávida de outro homem, e o senhor registrou a criança como sua imediatamente após o casamento. Isso configura, no mínimo, uma situação duvidosa. Duvidosa? A voz de Clara saiu trêmula, mas firme. O que há de duvidoso em um homem honrado assumir uma criança como sua? A questão, senhora, disse Dr. Silveira sem olhar para ela, é que biologicamente a criança não compartilha o sangue dos Silva. E a cláusula do testamento especifica claramente descendência legítima e consanguínea. Senti a raiva subir pelo peito, quente e violenta. Vocês estão fazendo isso por quê? Por ganância? Por inveja? Augusto deu de ombros. É justiça, irmão. Papai sempre quis que a família Silva continuasse, e Lucas não é Silva, então metade dessa terra é minha por direito. Por direito? Dei um passo ameaçador. Você que nunca trabalhou um dia na vida, que torrou tudo que papai deixou para você em jogo e bebida, agora quer metade do que eu construí com suor? Não construiu sozinho. Os olhos dele brilharam de malícia. Papai que construiu. E papai deixou claro no testamento as condições. Você não cumpriu. Simples assim. Dr. Silveira guardou os papéis. Vamos entrar com ação judicial solicitando a revisão da herança e a divisão das terras. O senhor será notificado oficialmente em breve. Tenha um bom dia. Saíram. Augusto ainda se virou na montaria e deu aquele sorriso maldito.
Prazer fazer negócios com você, irmão. Quando o barulho dos cavalos sumiu na estrada, Clara desabou no chão, ainda segurando Maria. Lucas começou a chorar, assustado. Me ajoelhei ao lado deles, tremendo de raiva e medo. Eles não vão conseguir, disse, mas a voz saiu sem convicção. Não vão. Rodrigo... Clara me olhou, lágrimas escorrendo. Lucas ouviu. Ele ouviu tudo. Olhei para o menino. Para os olhos castanhos iguais aos da mãe, confusos, assustados. Pai? Perguntou ele com a vozinha fina. Eu não sou seu filho? O coração partiu em 1000 pedaços. Peguei ele no colo, apertei com força. Você é meu filho, no papel, no coração, em tudo que importa. E ninguém vai dizer diferente. Ouviu bem? Ninguém. Mas por dentro, o medo roía. Porque eu sabia que o mundo não funcionava assim. O mundo olhava para sangue, para sobrenome, para papel com letra miúda. E Augusto tinha encontrado a brecha perfeita. Os meses seguintes foram um pesadelo. A ação judicial seguiu. Audiências, testemunhas, documentos. Dr. Sebastião fazia o que podia. Mas Augusto tinha contratado advogados caros de São Paulo. Gente que sabia torcer a lei até ela dizer o que eles queriam. A vila inteira falava. Os sussurros voltaram, mais altos, mais cruéis. Sabia que o menino não era filho dele? Casou com uma mulher grávida de outro. Que vergonha! A fazenda vai ser dividida. Bem feito. Clara parou de ir à vila. Não aguentava mais os olhares. Lucas começou a fazer perguntas que doíam. Por que aquele homem disse que eu não sou Silva? Por que as pessoas olham diferente para mim? Eu tenho outro pai? Cada pergunta era uma facada, mas eu respondia sempre a mesma coisa. Você é meu filho, eu te escolhi. E paternidade não é sangue, é presença, é amor, é acordar todo dia e escolher estar aqui. E eu te escolho todo dia, Lucas. Todo santo dia. Ele me abraçava. Mas eu via a dúvida crescendo nos olhos dele. A ferida que Augusto tinha aberto. Maria era pequena demais para entender. Mas sentia a tensão. Chorava mais, dormia mal, ficava grudada em Clara o tempo todo. E Clara estava se destruindo por dentro. É minha culpa, disse ela uma noite, chorando no meu colo. Tudo isso é minha culpa. Se eu não tivesse aceitado sua proposta, se eu tivesse seguido o caminho sozinha... Para. Segurei o rosto dela. Nada disso é sua culpa. A culpa é da ganância do Augusto, da maldade dele, não sua. Mas eu trouxe essa tempestade para sua vida. Você trouxe vida para minha vida. Limpei as lágrimas do rosto dela. Trouxe amor, trouxe família, trouxe motivo para acordar todo dia. O Augusto que é a tempestade. Mas a gente vai passar por ela, juntos. Mas por dentro, eu também estava com medo. Medo de perder metade da fazenda que era tudo que eu tinha. Medo de que Lucas crescesse acreditando que não era meu filho de verdade. Medo de que Clara se culpasse por algo que não era culpa dela. Medo de que, no final, o amor não fosse suficiente contra o mundo. A audiência final foi marcada para uma terça-feira de novembro. Acordei cedo, a boca seca, o estômago revirado. Clara ajudou a me vestir com a roupa de missa, as mãos tremendo. Lucas e Maria ficaram com Sebastiana em casa. Vai dar tudo certo, disse Clara, mas os olhos não convenciam. Vai, menti. Tem que dar. No fórum da cidade, sala abafada e cheia de gente, sentei ao lado de Dr. Sebastião. Do outro lado, Augusto com seus advogados caros, sorrindo confiante. O juiz, homem velho de bigode branco, folheou os documentos. Caso Silva versus Silva. Disputa de herança. Ele olhou para mim por cima dos óculos. Senhor Rodrigo, o senhor tem algo a declarar antes da sentença? Levantei, as pernas bambas. Tenho, meritíssimo. A voz saiu rouca. Meu pai deixou essa fazenda para mim porque sabia que eu ia cuidar dela, ia trabalhar nela, ia honrar o nome dele, e é isso que faço todo dia. Lucas pode não ser meu filho biológico, mas é meu filho em tudo que importa. Eu o criei,
alimentei, ensinei a andar, a falar, a ser homem de bem. Se o Senhor decidir que sangue importa mais que amor, então o mundo está mais perdido do que eu pensava. Sentei. Augusto revirou os olhos. O juiz ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Decisão, anunciou por fim, considerando que o casamento do Sr. Rodrigo foi legal e registrado, considerando que Lucas foi adotado e registrado legalmente como filho, considerando que a filha Maria é descendência biológica legítima. Ele fez uma pausa. Julgo improcedente a ação. A fazenda permanece com o Sr. Rodrigo Silva em sua totalidade. O mundo voltou a girar. O quê? Augusto se levantou de um pulo. Isso é um absurdo. Ele fraudou. Silêncio. O martelo bateu. A decisão está tomada, caso encerrado. Dr. Sebastião me deu um tapa nas costas, sorrindo. Clara, que estava nos fundos da sala, correu e me abraçou, chorando. Augusto saiu pisando duro, xingando baixo, mas eu nem liguei. Tinha vencido. A fazenda era minha. Lucas era meu filho. Nada ia mudar isso. Mas a vitória tinha um gosto amargo, porque eu sabia que as feridas que Augusto abriu em Lucas não iam fechar tão fácil. E essa era uma batalha que ainda estava longe de terminar. Continue, capítulo 8. O legado que fica. Lucas tinha 9 anos quando sentou comigo debaixo do ipê roxo e fez a pergunta que eu sabia que um dia viria. Era um domingo de tarde, sol morno de setembro. Aquele tipo de tarde que parece feita para conversas importantes. Maria brincava perto da casa com as bonecas de pano que Clara costurava. Dentro, ouvia Clara cantarolando enquanto preparava o jantar. Pai, disse Lucas, quebrando um graveto entre os dedos sem me olhar. Posso te perguntar uma coisa? O tom era sério demais para uma criança de 9 anos. Senti o estômago apertar. Claro, filho. Qualquer coisa. Ele respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. Eu ouvi a história toda. Levantou os olhos para mim, aqueles olhos castanhos da Clara cheios de confusão. Sobre como você encontrou a mãe na estrada. Sobre o homem que era meu pai de verdade. Sobre tudo, meu coração apertou. Sebastiana. Devia ter sido ela, ou algum garoto da vila repetindo o que ouviu dos pais. Não importava como. Ele sabia. Lucas, é verdade? A voz dele tremeu. Eu não sou seu filho de sangue? Olhei para aquele menino que tinha visto dar os primeiros passos, que eu ensinei a montar cavalo, que me abraçava todo dia chamando de pai. E soube que esse era o momento mais importante da minha vida como pai. Vem cá, disse batendo no chão ao meu lado. Ele sentou, tenso. Peguei uma mão dele entre as minhas, calejadas e grandes, perto da pequena e macia dele. Vou te contar uma história, Lucas. E quero que você ouça com atenção, tá bom? Ele assentiu. Faz muito tempo, eu era um homem muito sozinho. Morava nessa casa grande, tinha tudo o que precisava para viver, mas não tinha nada que importava de verdade. Até que um dia, cavalgando na estrada, encontrei a mulher mais corajosa que já conheci. Ela estava sentada debaixo de um ipê, com um bebê nos braços e mais nada no mundo. E sabe o que eu vi nela? Lucas balançou a cabeça. Vi alguém que estava lutando. Alguém que não tinha desistido mesmo quando o mundo inteiro tinha virado as costas para ela. E vi aquele bebê, você, e senti algo aqui dentro. Bati no peito. Senti que vocês dois precisavam de mim. Mas sabe o que é engraçado? Eu precisava mais de vocês. Como assim? Porque vocês me salvaram, Lucas. Salvaram dessa solidão que estava me matando aos poucos. Quando levei você e sua mãe para casa pela primeira vez em anos, essa casa virou um lar de verdade. Quando você sorriu para mim pela primeira vez, quando você deu os primeiros passos, quando você me chamou de pai pela primeira vez, a voz embargou. Isso foi mais importante que qualquer coisa que já vivi. Limpei uma lágrima que teimava em cair. Então é verdade, sussurrou Lucas, o queixo tremendo. Eu não sou seu filho de verdade.
Ah, não. Segurei os ombros dele, firme, obrigando ele a me olhar. Você é meu filho de verdade, de todas as formas que importam. Sabe qual a diferença entre eu e aquele homem que sua mãe conheceu antes? Ele esperou. Eu escolhi você, Lucas. Todo santo dia, desde o momento que vi você nos braços dela, eu escolho você. Aquele homem teve a chance e fugiu. Eu tive a chance e fiquei. Paternidade não é sobre quem fez, é sobre quem fica. Quem acorda de madrugada quando você chora. Quem limpa seu joelho ralado. Quem te ensina a ser homem de bem. Quem te ama mesmo quando você é teimoso ou briga com a Maria. Sorri através das lágrimas. Isso é ser pai. E eu sou seu pai em tudo que essa palavra significa. As lágrimas desceram pelo rosto dele agora. Mas e se um dia eu quiser conhecer ele, o outro pai? A pergunta doeu mais do que eu esperava. Mas respirei fundo, porque essa era a hora de ser o pai que ele merecia. Se um dia você quiser, a gente procura. A voz saiu firme. Não vou mentir, vai doer muito, mas eu não vou te impedir, porque você tem direito de saber suas origens, de entender de onde veio. Apertei os ombros dele. Só quero que você saiba uma coisa. Não importa o que você descobrir, não importa quem você conhecer, não importa nada. Você sempre vai ser meu filho. Sempre. E eu sempre vou estar aqui. Lucas se jogou no meu peito soluçando. Abracei ele com força, sentindo o corpo pequeno tremer. Eu não quero conhecer ele, chorou Lucas. Eu só quero você. Você é meu pai. O único que importa. Fechei os olhos, apertando meu filho contra o peito, e senti algo se acertar dentro de mim. Algo que tinha ficado torto desde a briga com Augusto. Eu te amo, Lucas, mais do que você pode imaginar. Eu também te amo, pai. Ficamos ali embaixo do ipê roxo, pai e filho, enquanto o sol descia devagar e Maria gritava para a gente ir jantar. Eu soube, com cada fibra do meu ser, que tinha feito a coisa certa naquele dia na estrada. Tinha escolhido o amor, e o amor tinha escolhido a gente de volta. Os anos passaram feito vento na campina. Lucas cresceu forte e decidido, ajudando nos trabalhos da fazenda desde cedo. Maria virou uma menina falante e curiosa, sempre perguntando sobre tudo. E Clara e eu, a gente envelheceu junto, do jeito bom. Veio João, nosso terceiro filho, barulhento e arteiro. Depois Ana, quieta e sonhadora, sempre com um livro na mão. A casa encheu de vida, de barulho, de bagunça, exatamente como eu tinha sonhado. Clara costurou roupas para a família inteira, plantou flores que coloriam o quintal o ano todo, cozinhou refeições que viraram lenda na região. Eu trabalhei a terra, criei o gado, ensinei os filhos a honrar o nome que carregavam. E Lucas cresceu para ser o homem mais honrado que conheci. Aos 20 anos, ele assumiu metade da fazenda comigo. Trabalhava duro, tratava os peões com respeito, cuidava da terra como se fosse ouro. Casou com Marina, moça boa da vila, e me deu 4 netos que encheram a casa de gargalhadas de novo. Uma noite, muitos anos depois daquela conversa embaixo do ipê, ele veio me procurar na varanda. Já era homem feito, casado, pai de família, mas ainda vinha buscar conselho. Pai, disse ele sentando ao meu lado, nunca te agradeci direito. Agradecer por quê, filho? Por ter parado naquela estrada. Por ter salvado minha mãe. Por ter me dado um nome, uma família, uma vida. Os olhos dele brilharam. Outro dia o Paulinho perguntou de onde a avó Clara veio. E eu contei a história toda. Sobre o homem solitário que encontrou uma mulher desesperada na beira da estrada e mudou o destino de todo mundo. Sorri, lembrando. Você contou para o seu filho? Contei. E sabe o que ele disse? O quê? Disse que quer ser como você quando crescer. Quer ser o tipo de homem que para ajudar. Que escolhe amor em vez de sangue. Que constrói família com coragem, não com obrigação. A garganta apertou.
Esse menino vai longe. Ele vai. Lucas colocou a mão no meu ombro. E tudo por sua causa. Por ter mostrado para ele, para mim, para todos nós, que família de verdade não nasce, se constrói. Todo santo dia, com escolhas pequenas que viram legados grandes. Olhei para a fazenda que se estendia na minha frente, para as luzes das casas onde meus filhos e netos dormiam, para o ipê roxo que tinha visto tudo, minha solidão, o encontro com Clara, os nascimentos, as brigas, as vitórias, a vida inteira. Sabe o que aprendi, Lucas? Disse devagar. Aprendi que a gente pode ficar preso no que perdeu ou pode abraçar o que encontrou. Eu podia ter ficado preso na solidão, no casamento vazio com Maria, na culpa, mas escolhi abraçar o que apareceu na minha frente naquele dia. Sua mãe, você, a chance de recomeçar. E fez a escolha certa. Fiz. Olhei para ele. E você faz a mesma escolha todo dia. Escolhe sua família, escolhe o certo. Isso é o que importa. Lucas se levantou, me abraçou forte. Obrigado, pai. Por tudo. Quando ele foi embora, fiquei ali sozinho na varanda. Clara apareceu minutos depois. Cabelos grisalhos soltos nos ombros, camisola branca, ainda bonita depois de todos esses anos. Sobre o que vocês conversaram? Perguntou sentando ao meu lado. Sobre legados, sobre escolhas. Peguei a mão dela. Sobre o dia que mudou minha vida. Mudou a minha também, sussurrou ela, apoiando a cabeça no meu ombro. Salvou minha vida. Me deu uma família. Me deu amor de verdade. A gente se salvou um ao outro. Ficamos ali, vendo as estrelas aparecerem uma a uma. E pensei em como tinha sido sortudo. Sortudo por ter cavalgado naquela estrada. Sortudo por ter parado. Sortudo por ter feito a pergunta que mudou tudo. Você precisa de ajuda? 3 palavras simples que criaram uma dinastia. Morri aos 75 anos, numa noite de inverno, dormindo ao lado da mulher que amei por 33 anos. Dizem que não sofri. Dizem que sorri no último suspiro. Clara me seguiu 8 anos depois, aos 81, cercada de filhos, netos e bisnetos. Contam que no último dia ela pediu para ser levada até o ipê roxo. Sentou ali, onde nos conhecemos, e disse: Obrigada, Rodrigo, por tudo. Até logo. Nos enterraram lado a lado, debaixo daquele ipê que tinha visto tudo começar. E a Fazenda Santo Antônio continuou. Gerações vieram, cresceram, seguiram, mas todos carregavam a mesma lição que eu tinha passado para o Lucas naquela tarde de setembro. Família não é sangue, é escolha. É parar quando todo mundo passa reto. É estender a mão quando seria mais fácil virar as costas. É construir amor onde só existia solidão. Anos depois, meu bisneto parou numa estrada de terra para ajudar uma moça com o carro quebrado. Ela estava assustada, sozinha, grávida de 6 meses. Ele não só ajudou a consertar o carro, meses depois casou com ela. Quando perguntaram por que ele tinha feito aquilo, ele disse: Meu bisavô me ensinou que família começa quando você para de pensar só em você e pergunta: Você precisa de ajuda? E assim, o legado continuou. Uma estrada de cada vez, uma mão estendida de cada vez, uma família construída com coragem, não com sangue. Fim. Às vezes, a maior herança que deixamos não é terra ou dinheiro. É a coragem de amar quem precisava ser amado. E isso atravessa gerações.